Welcome to The Debate. Bem-vindos a mais uma análise profunda de perspectivas divergentes. Hoje nós vamos dissecar uma tensão bem fundamental no treinamento defensivo, baseada no manual técnico do professor José Márcio Lacerda. Exatamente. É o embate clássico entre a, ciência fria da precisão mecânica contra a fisiologia nua e crua do tiro instintivo. O ponto de fratura do nosso debate é simples. Num confronto armado letal, a sua sobrevivência depende de uma adesão inegociável aos fundamentos geométricos e matemáticos do tiro. Ou, na verdade, a adaptação fluida aos nossos instintos sob estresse é o que salva o dia. E a resposta muda tudo. Muda completamente. Eu defendo aqui que a eficácia e principalmente a segurança dependem da execução estrita da técnica clássica, sabe? Visada perfeita, controle matemático da pressão do gatilho. E eu argumento exatamente o oposto. A realidade caótica e brutal de um confronto real invalida toda essa geometria estática. O tiro instintivo, onde a biomecânica natural substitui a precisão acadêmica, é a verdadeira doutrina de sobrevivência. Olha, para entender o meu ponto, a gente precisa aceitar que atirar é antes de qualquer coisa física aplicada. A máquina nas suas mãos não sofre de ansiedade, não tem ataque de pânico, ela só obedece a alavancas mecânicas, né? Certo, mas quem segura a máquina tem tudo isso. Sim, mas o alinhamento geométrico impecável não liga para os seus sentimentos. A equação é massa de mira, alça de mira e alvo. A luz precisa passar ali, em proporções perfeitamente iguais dos dois lados da massa de mira. Isso no laboratório, né? Não, em qualquer lugar. Porque isso importa. Porque um erro de 1 milímetro no alinhamento angular da arma na altura dos olhos vira um desvio de dezenas de centímetros quando o projétil chega na marca dos 7 metros. Tá, a matemática balística faz sentido, mas... E a matemática da eficácia é ainda mais implacável. O texto do professor Lacerda é bem claro. O acionamento do gatilho responde por exatos 60% do sucesso do disparo. 60%? 60%. A visada fica com 25% e a plataforma corporal com os 15% restantes. Pense num revólver operando em ação dupla. É pesado? Muito. Você usa a força de um único dedo para vencer uma mola duríssima, mover o cão para trás e girar um tambor de aço carregado. É um esforço muscular brutal isolado num único tendão. Exato. Então, para que esse ato físico não desvie o cano, o corpo humano precisa ser um torno de bancada. Posturas clássicas com as duas mãos, tipo a isósceles, não são frescura estética. Elas travam as articulações. Sem essa arquitetura, errar o tiro é uma certeza absoluta. Olha, você constrói essa fundação inteira baseada num cenário estático, um cenário que evapora no segundo em que a violência real acontece. Como assim evapora? A física não evapora. A física não, mas a sua capacidade de aplicá-la, sim. A estatística defensiva destrói essa sua premissa de precisão milimétrica. Os confrontos não acontecem com o atirador calmo, respirando fundo e alinhando feixes de luz na alça de mira. Estatisticamente, a maioria é curta distância, eu sei. Muito curta. A esmagadora maioria ocorre entre meio metro e 7 metros. O tempo de reação é medido em décimos de segundo. E aí que tá, quando o agressor avança nessa proximidade, o seu sistema nervoso simpático sofre uma inundação maciça de adrenalina e cortisol. O corpo reage, claro. Não apenas reage, ele entra em colapso motor. Os seus batimentos cardíacos disparam instantaneamente. Aquela capacidade de processamento neurológico focado em motricidade fina, que é o que a sua geometria divisada exige, desaparece. Mas o treinamento serve justamente para... Espera. A biologia toma as rédeas. E é nesse ponto de ruptura que a doutrina do tiro instintivo se torna a única viável. O corpo humano tem um mecanismo proprioceptivo natural que é, inigualável. A nossa capacidade inata de apontar o dedo indicador. Apontar o dedo. Nós estamos falando de armas de fogo. E a mecânica corporal é a mesma. Nós apontamos para objetos em movimento desde crianças com uma precisão assustadora, sabe? Você não precisa colocar o dedo perto do olho para mirar o dedo. O tiro instintivo simplesmente substitui o dedo apontado pelo cano da arma. Não é preguiça técnica, é biologia pura.
Mas veja bem, você fala em usar o instinto de apontar o dedo, mas ignora a interface primária da sobrevivência nesse caso, que é o contato visual. Como assim? Eu tô olhando para a ameaça. Sim, mas a sua premissa de que a proximidade física anula a precisão visual é perigosa. O olho humano é um instrumento principal de diagnóstico do tiro. Quando você descarta focar na massa de mira por causa da adrenalina, você entrega sua vida para pura probabilidade geométrica. A questão não é descartar porque eu quero, é porque a biologia obriga. Mas vamos analisar a ótica do erro. Se a massa não estiver centralizada e nivelada, o erro se multiplica. Se a massa estiver sutilmente deslocada para a direita, o tiro vai lá para baixo na direita, passa longe dos órgãos vitais. O tiro instintivo vira um disparo cego. Não é um disparo cego. O corpo sabe onde está apontando. Você não pode simplesmente apontar uma ferramenta que joga chumbo a centenas de metros por segundo e confiar cegamente na sua propriocepção alterada pelo pânico. A precisão visual, mesmo no caos, é alcançável com memória muscular. O seu olhar tem que buscar o metal. O caos acontece em volta, mas o olho fica no aparelho de pontaria. A física ótica e a biologia do trauma tornam isso que você está pedindo literalmente impossível. Impossível! O treinamento exaustivo... Não é falta de treinamento, é a anatomia do globo ocular, sabe? Para sua geometria perfeita funcionar, você precisa ter a massa de mira, a alça e o alvo nítidos ao mesmo tempo. A mecânica do nosso cristalino simplesmente não tem capacidade de focar em 3 planos de profundidade de forma simultânea. Certo. O alvo fica um pouco embaçado, mas a mira... Mas aí que tá o pulo do gato. Num stand, você foca na mira de boa. Mas quando o alvo é um ser humano armado com uma faca avançando contra você, o seu instinto primitivo causa reações incontroláveis. Já ouviu falar em midríase? Dilatação das pupilas, sim. Exato, dilatação extrema para captar mais luz e movimento. Isso gera a exclusão visual, a famosa visão de túnel. O seu foco visual vai ser violentamente puxado e trancado na arma do agressor. O que é um erro tático que precisamos corrigir. Mas não tem como corrigir milhões de anos de evolução fisiológica focada em rastrear predadores. Tentar forçar o olho a focar num pedacinho de metal preto a 30 centímetros do seu rosto enquanto alguém tenta te matar é tipo remar contra a maré da biologia. Então você simplesmente abandona a mira? O tiro instintivo contorna essa falha, treinando o atirador para aceitar o foco na ameaça. Você crava o olhar intensamente, por exemplo, na fivela do cinto do agressor e usa o alinhamento macro do antebraço e a lateral da arma como referência. Olha, mesmo se assumirmos que a ótica fina fica prejudicada pela visão de túnel, a matemática do que acontece nas suas mãos fica ainda mais crucial. Lembra daqueles 60% de peso do gatilho? Lembro, a parte mecânica pesada. O ato de puxar o gatilho parece banal, mas sob estresse, biomecanicamente é um desastre iminente. Os tendões dos nossos dedos não operam isolados, eles se conectam no antebraço. Sim. Quando você aplica muita força no indicador sob adrenalina, a resposta natural do sistema nervoso é contrair todos os outros dedos da mão ao mesmo tempo. É o famoso ordenhar a empunhadura da arma. Que é quando você espreme a coronha sem querer. Exatamente. Espremer os outros dedos enquanto puxa o gatilho torce a coronha na sua mão. E se o gatilho for longo e pesado, essa torção empurra o cano drasticamente para baixo e para a esquerda em atiradores destros. É por isso que iniciante dá tiro no chão. Sim, esse efeito mecânico é real. Para impedir isso, você não pode confiar nessa intuição fluida. Você precisa daquela arquitetura rígida. Na posição isósceles, os braços esticados criam tensão isométrica nos ossos do rádio e da una. Isso impede o pulso de ceder à torção. Se tentar atirar solto e instintivo, a sua própria mão vai desviar o tiro. Nossa falha fatal dessa sua plataforma engessada é que ela pressupõe que a pessoa vai ter o luxo do tempo e do espaço. Luxo é uma necessidade de estabilidade. Volte para a distância que a gente falou. Meio metro. Se você esticar os 2 braços, que nem um torno de bancada, em direção a um agressor que está a 1 palmo do seu rosto, você não está criando estabilidade. Você está literalmente entregando a sua arma na mão dele para ser desarmado. Bom, se o cara já estiver a meio metro, você tem que recuar. Por isso o instinto usa posições retidas, como a hip position. Atirar da altura do quadril? Isso é loteria. Não é.
A arma nunca é estendida. Ela fica colada nas costelas, antebraço paralelo ao chão. E seu braço livre sobe para proteger o rosto ou afastar golpes. Essa postura fluida subverte o dogma das duas mãos estendidas. E você sacrifica totalmente o controle do recuo. Quando as facadas começam a vir, o reflexo mais básico do humano não é endurecer a coluna e virar uma estátua tática. É reduzir a silhueta. As pernas flexionam involuntariamente para buscar abrigo. Movimentação barricada vira norma urgente. Eu entendo a urgência, mas O controle isolado do dedo no gatilho que você tanto defende só importa se você conseguir sobreviver ao primeiro segundo. E essa recusa visceral em ser um alvo estático que garante isso. essa sua priorização da mobilidade instintiva tem um risco gigantesco. Ela ignora a nossa falibilidade crônica operando equipamento perigoso. Se a gente olhar o macro, o histórico das táticas, as doutrinas que realmente previnem desastres forçam o operador a se submeter a regras estritas. Regras não mudam o instinto na hora do desespero. Mas contém o erro. Nós somos falhos, as máquinas não toleram erros. O ser humano sob estresse fica descuidado. Pense nas regras de segurança, protocolos mecânicos mesmo. Para descarregar um revólver, você passa a arma para a mão fraca, põe os dedos dentro da mortagem do chassi e mantém o cano numa direção neutra. Sem protocolos operacionais padrão. E a regra de desconfiança absoluta das travas de segurança mecânicas de pistolas. Nós somos treinados a considerar que a trava pode falhar, assumindo a responsabilidade com o dedo sempre fora do gatilho. Tudo isso é contraintuitivo. Porque é treinamento de manuseio seguro, não de combate em si. Mas se misturam. Quando você encoraja essa filosofia de ação instintiva, de movimento solto e tiro de quadril, você desgasta a disciplina que impede acidentes. O instinto solto leva à negligência. A submissão mental robótica às regras é o único jeito à prova de falhas. Olha, essa ideia de que o humano tem que ser amputado dos seus instintos para servir como engrenagem do maquinário é até interessante, mas a evolução do nosso equipamento prova exatamente o contrário. As ferramentas se curvam à biomecânica humana. Como assim? A arma de fogo dita a postura. Nem sempre. A doutrina superior estuda as limitações anatômicas e altera o equipamento. O exemplo histórico mais incrível disso é a evolução da tonfa, aquele cacetete com empunhadura lateral. Ah, a ferramenta de artes marciais. Isso! Ela nasceu como uma ferramenta agrícola em Okinawa, para moer grãos. Quando os camponeses foram desarmados, o instinto humano encontrou uma utilidade para aquele cabo lateral. Eles perceberam que se a haste ficasse alinhada ao antebraço humano, os ossos criaram uma alavanca que absorvia cortes de espada sem quebrar o braço. Uma adaptação brilhante. Mas ainda é técnica mecânica. É pura adaptação anatômica. E tem mais. Séculos depois, quando a tonfa virou equipamento policial no Brasil nos anos 80, o que aconteceu? O modelo importado dos Estados Unidos era muito comprido e desajeitado, travava no cinto do policial o tempo todo. Provavelmente por causa da diferença de estatura. Exatamente. A estrutura óssea do brasileiro era diferente. E qual foi a solução da doutrina tática? Falar para o policial mudar o jeito de andar e agir contra o instinto? Não, a tonfa foi literalmente serrada, alterada e diminuída. Eles adaptaram as medidas da haste. O equipamento foi forçado a se casar perfeitamente à envergadura dos operadores locais. Esse episódio histórico mostra que o refinamento tático de verdade não subjuga o operador. Ele mapeia o instinto e molda o equipamento para ser uma extensão invisível do corpo. É uma evolução fascinante. Eu concordo que otimizar o design faz diferença. Mas alterar o comprimento de um pedaço de plástico para encaixar num braço não revoga a necessidade inegociável da precisão processual. Não revoga, mas relativiza sob estresse. A engenharia permite que você altere a haste da tonfa, sim, mas você não tem autoridade para alterar as leis das alavancas de um gatilho mecânico, sabe? Muito menos as equações balísticas que determinam a trajetória do projétil no ar. Ninguém está negando a física do projétil. Mas quando você diz para confiar no instinto, você ignora a exigência daquele 60% de controle do gatilho. A excelência letal e a segurança só acontecem quando o atirador domina a ciência fria. O caos de uma emboscada é avassalador, sem dúvida. É o próprio terremoto desmoronando o teto.
Exatamente. E é por isso que o operador precisa converter a disciplina robótica numa memória muscular forte. Repetir exaustivamente até que, quando o chão desaparecer, o seu reflexo já seja a técnica perfeita. A gente ver todo esse desdobramento fisiológico do medo é que o combate de perto exige uma dose gigantesca de humildade teórica de quem atira. Humildade. Em que sentido? No sentido de que, quando o cronômetro do seu cérebro distorce pelo estresse, o raciocínio lógico simplesmente desliga. Se a agressão está a menos de 3 metros, a sua chance de viver abandona o plano de alinhar pedacinhos microscópicos de aço em foco perfeito. Mas o alinhamento? A sua chance real repousa na entrega imediata aos instintos de defesa forjados na nossa evolução. É a tal capacidade proprioceptiva de apontar o dedo que direciona o cano. É a midríase e a visão de túnel que forçam os seus olhos a mapearem a mão do agressor num piscar de olhos. Entendi. Aceitar o instinto ao invés de suprimi-lo. Exato. O corpo colapsa os joelhos para buscar abrigo, recusa ser um alvo quadrado. O treinamento superior, a meu ver, não cria uma represa inútil contra o medo. Ele canaliza o pânico e transforma numa ação mecânica feroz e imediata que pulsa junto com o nosso instinto de sobrevivência. Olha, apesar dessa nossa divergência profunda, se a confiança máxima vai para o treinamento estrito que subjuga o medo ou para a adaptação instintiva crua, existe um eixo comum na doutrina em que as duas coisas precisam convergir obrigatoriamente. Sim, tem um ponto de contato. A ponte negociável é a empunhadura da arma. Com certeza. A empunhadura é o alicerce onde as duas filosofias desmoronam se for mal feita. Se a pegada for frouxa ou muito baixa no eixo do cano, tudo se perde. Na minha visão matemática, uma pegada fraca desalinha a ciência ótica da massa e alça antes mesmo do seu olho tentar decifrar a imagem. Sim. E na minha fundação instintiva, se a empunhadura for ruim, o disparo defensivo desaba igual. O dedo indicador perde a precisão inata, o recuo distorce os ossos do pulso. A força biomecânica falha. É um momento único onde a biologia da mão humana e o aço da arma se fundem de verdade. A empunhadura firme ancora a precisão teórica e a urgência instintiva ao mesmo tempo. E isso mostra a complexidade enorme do que a gente discutiu hoje. Não tem resposta fácil para sobreviver ao caos. Exige-se do praticante a frieza metódica de um engenheiro, junto com a agilidade agressiva dos nossos instintos mais primitivos. Deixamos vocês com essa reflexão pesada sobre a natureza tática e fisiológica do confronto armado. Convidamos todos a buscarem o material para explorar os gráficos de visada e mais sobre a história da transição das artes marciais para a segurança. Entender o atrito entre o humano e a máquina é o que separa quem entende o combate de quem só repete o movimento. Até a próxima!